Olá, que sou eu novamente, Alípio de Araújo Neto, falando para o canal Alípio de Araújo Neto. Olha que legal, Alípio de Araújo Neto Oficial. Mudei o nome agora, é oficial. Alípio tem tantos canais, parece tantos canais falando tantas coisas, canais específicos, né? Então eu resolvi aproveitar esse canal aqui, né? Que já tinha, né? Não fazia nada. Botava algumas o passo a passo, né? Que a gente chama, né? Para o pessoal trabalhar comigo, fazer algumas coisas. Então, eu vou fazer meus vídeos aleatórios aqui, se eu quero. Vai, tô querendo. Resolvi. Seguindo o espaço, meu amigo Bruno Duarte, que tem seu canal sensacional, ele fala de qualquer coisa mesmo, de imobiliária a motoboy, as suas preferências sexuais. Eu vou falar aqui, mas não vou falar de preferências sexuais, não, porque o YouTube não comporta esse tipo de conteúdo, né? Mas enfim. Vou falar aqui, cara, que eu peguei. Tô vendo muito vídeo, pessoal zoando o Igor, né? 3K, o Igor do Flow. Eu quero falar, né, a respeito disso para fazer um gancho aí. Gancho. Questão da meritocracia, né? Falar nessa questão, né? Que a gente precisa falar, ninguém fala sobre isso, ou quem fala é escondido, né? Então vamos falar aqui, quem quiser ver, assiste, quem não quiser, não assiste. Eu tô vendo muito esse negócio dos galãs feios, né? Um canal que tem aí que fica dois malandros batendo papo. E eles têm pegado muito assim no pé do Igor nos últimos sempre, né? Mas eu vi essa semana passada, acho que 2 ou 3 vídeos aqui. Eu vou trazer aqui, vou apresentar a tela aqui. Vou passar o vídeo, né? Mas eu vou compartilhar a tela aqui da pesquisa que eu fiz rapidamente, ó. Igor 3K, Stedley da aula Igor 3K que deixa Mauro César revoltado. Botaram Mauro César no meio da questão aqui. O Mauro César comentou, né, sobre esse trecho da presença do Stedley, né, que é o líder do MST no Flow, né? Assim, o pessoal fala muito mal, zoa muito o Igor 3K. E, assim, um cara de sucesso, né? Pessoa pública, né? Publicamente exposta. Não dá nem para dizer, ele não pode nem processar os caras por botarem a foto dele, porque eles estão fazendo, de certa forma, um trabalho jornalístico. Aliás, esse fundinho aqui, com essas cores roxas, esse sistema que ele botou foi o Felipe Brito, que a gente compartilha aqui a situação. Achei bem nada a ver, né? Nada a ver esse fundo aqui. Enfim, cada um tem sua... Como a gente estava falando, cada um tem suas preferências sexuais. Então, fora as preferências sexuais dos meus colegas, no caso, o Igor 3K é muito, muito questionado, né? Mas, assim, ele é questionado. O que a gente tem que entender acerca dos questionamentos feitos sobre ele, né? Aí tem outro aqui, né? Igor 3K engolido por Ferrez, Eduardo Marinho, em discussão sobre direita e esquerda. Esse negócio de internet também a gente tem que sempre relativizar. Engolido, esculachou, humilhou. Isso é tudo mentira. Você vai ver o vídeo lá, um debate normal. Um apresentou um ponto, outro apresentou outro. Ninguém humilhou ninguém. Raras vezes. Isso pode acontecer, mas raras vezes acontece. A maioria das vezes um apresenta um ponto, um entende uma coisa, um entende outra, outro entende de uma forma diferente. Então, existem essas questões, né? São chamados clickbait, que são espetacularização dos títulos das capas para poder chamar a atenção. Então, ninguém humilha ninguém, não tem nada disso, não. Tem uma apresentação de um argumento, uma contra-argumentação, alguém não entendeu, não concordou, normal. É normal, as pessoas têm suas opiniões, ninguém precisa concordar com todo mundo, né, com ninguém. Né? Eu, por exemplo, concordo com quase ninguém, né? Eu sou excluído da opinião. Mas o caso do Igor 3K, ele é um cara que teve muito sucesso assim, né, na internet, de uma certa forma repentina, e ganhou muito dinheiro, por que não? Talvez não tenha tanto dinheiro porque ele andou com algumas pessoas que deram um puxão de tapete nele, né? Alguns amigos aí que devem ser evitados, né? Bicicleta e tal. Então, ele acaba sendo uma referência, né? Acaba virando vidraça, né? Para o pessoal tacar pedra. Mas a gente tem que entender duas coisas nesse sentido, né? Não quero falar, o cara trabalhou, mereceu. Que a gente não pode julgar mérito. Como é que a gente vai julgar mérito? O pessoal que fala de meritocracia, vai julgar o mérito, o cara mereceu. Porque tem um cara que não ganhou dinheiro, não trabalhou, não mereceu. Às vezes o cara fez um acordo, não sabia de alguma coisa, por exemplo, porque o pessoal lá do Cabum, que se juntou com a Magazine Luiza, agora está processando, os caras não mereceram, ou mereceram tomar a volta. É muito relativo isso, o cara mereceu, não mereceu. Como é que a gente vai julgar quem merece e quem não merece?
Essa lógica aí é muito absurda, para mim, muito absurda. Quem merece, ele mereceu, a Xuxa mereceu o que tem, o mendigo tá lá na rua porque mereceu também. Às vezes não, pô, às vezes só deu azar, pô. Conheço casos, o cara que tinha um negócio, o negócio pegou fogo, morreu metade da família dele, o cara ficou maluco, foi morar na rua, pô. O cara não mereceu nada. Às vezes o cara ganhou na loteria, tá fazendo nada, ou nasceu rico, muito também, cara. Nasceu rico, mereceu, às vezes mereceu, cara. Pode merecer, é muito relativo. Então, vamos dizer, o caso do Igor 3K, o cara conseguiu lá um sucesso, parabéns, né, abençoado, mereceu. Cada um fala o que quiser, né? Escolhido, o cara ganhou. Por quê? Assim, é aleatório, né? Então, assim, merecendo ou não merecendo, ele acaba se tornando vidraça. E você tem, óbvio que, somente no Brasil, que é um país que tem muita gente que trabalha muito e ganha pouco, né, pessoas que moram numa cidade, tem que andar, sei lá, 50, 100, 200 quilômetros para ir para o trabalho todo dia e voltar, pegar trem, pegar duas condições, pega um ônibus, pega um trem, pega outro ônibus, pega um barco, pega, sei lá, um monte de coisa, a gente faz ponte aérea todo dia. E assim, você vai falar que essas pessoas não merecem, tal. Não ganha, às vezes não ganha nem metade, na vida inteira não ganha metade do que ele ganha no ano. Essas pessoas não merecem? A gente não pode falar isso, né? As pessoas estão trabalhando de acordo com aquilo que elas sabem fazer, né? E muitas vezes que elas têm a oportunidade de fazer. E assim, essas pessoas, né? Quando você ganha muito dinheiro, essas pessoas trabalham, elas produzem de fato. A gente vem aqui, por exemplo, eu sou jornalista. Eu tenho um trabalho jornalístico, né? A levar informação é importante também para a sociedade. Mas, assim, vamos dizer, um trabalho como entretenimento, ser jogador de futebol, músico, ator, quer dizer, esses trabalhos também são importantes para a sociedade, tá? Mas, assim, em qual nível isso faz realmente diferença nas nossas vidas? Por exemplo, a comparação, por exemplo, é com o médico. É óbvio, né? O médico tem a sua importância bem clara, né? Tanto que, em geral, é uma profissão que os caras são muito bem remunerados. Mas também tem profissões que os caras não são tão bem remunerados, que são extremamente necessárias e muitas vezes a gente despreza. Eu vou falar sem minha esposa ficar rindo de mim, que eu falo do trabalho do lixeiro. Qual cidade no mundo pode dar o luxo de passar um mês, uma semana sequer, sem a recoleta de lixo? Qualquer cidade habitável no mundo, não estou falando fora Polo Norte, Polo Sul, qualquer cidade habitável, nessa linha aqui dos continentes normais, sem ser os polos, precisa de uma coleta de lixo constante, cara, porque senão dá bicho, causa doenças. O trabalho da coleta de lixo é muito importante. Então você tem nesse ambiente, nessa sociedade, de pessoas que trabalham carregando lixo, fazendo um trabalho importante, ganham muito pouco, né? Você tem pessoas que trabalham fazendo extração, né? Seja extrativismo animal, vegetal, mineral, que tem às vezes muito trabalho, às vezes também não ganham muito bem, pessoas chamadas boias frias, que pegam um caminhão numa cidade e vai para outra no interior, fica cortando cano o dia inteiro, e essa cana vira açúcar, vira cachaça. As nossas mesas não estão cachaça mais não, tá? Mas vira açúcar, também não come açúcar, quase não come açúcar. Só de vez em quando come um doce depois do almoço. Mas são produções, né? São coisas que são produzidas de fato para a sociedade, são produtos que estão na nossa vida, são necessários para a gente, que são produzidos por pessoas que às vezes ganham muito pouco. Então, quando alguém está ganhando muito, não é inveja, não é inveja, é de fato a cobrança tem que existir. Porque nós temos uma sociedade que precisa de coisas, objetos materiais objetivos, práticos, que comida, roupa, são coisas que a gente precisa mesmo, são produzidas por pessoas que ganham às vezes muito pouco, né, as pessoas que botam a mão na massa, literalmente, às vezes, a maioria das vezes, as pessoas ganham muito pouco, muitas pessoas ganham muito pouco, e você tem uma pessoa que, às vezes, faz uma coisa que talvez não seja tão necessária, embora possa ser até importante, mas não é vital para as nossas existências, e que, às vezes, ganha muito. Então, não é questão da pessoa, eles têm inveja, é questão da cobrança social, porque se ele está ganhando muito, ele está tendo muito acesso a esses recursos que são produzidos por essas pessoas que ganham muito pouco. Então, se o cara ganha muito, tem direito a muitos recursos, tem acesso a muitos recursos produzidos por pessoas que ganham pouco, e essas pessoas que ganham pouco vão ter, obviamente, um acesso cada vez menor. É uma lógica, lógica de mercado, né? Oferta e procura. Se você tem muito dinheiro, você acaba podendo comprar muitas coisas, e você comprando muitas coisas, acaba fazendo as coisas aumentarem de preço.
Mas se você tem dinheiro, aliás, a pessoa que tem dinheiro e compra muitas coisas interfere muito mais na inflação do que, às vezes, o próprio governo. Então, assim, a pessoa acaba tendo esse dinheiro, tendo essa opção, e em cima em cima mesmo do trabalho, né, das pessoas que de fato produzem alguma coisa útil, uma coisa necessária. Não que não seja útil uma conversa, a gente viu um vídeo no YouTube, é útil, hoje está sendo útil. E muitas vezes a gente tem, de fato, essa sociedade tem que cobrar, sim, pessoas que ganham muito, para que elas produzam coisas que sejam úteis para a sociedade. A pessoa está ganhando lá milhões e esses milhões não nascem em árvore, não nascem nem em árvore, né? Eles não nascem magicamente. Todos os milhões que alguém ganha são resultados da produção social de que as pessoas participam, todo mundo que trabalha participa. Se você tem... você come... você vai assistir um vídeo, vai comer uma pipoca, essa pipoca é um milho que alguém plantou. Então, assim, você vai no cinema, vou no cinema ver um filme, vou comer uma pipoca. O milho está lá, o saco da pipoca é de papel, uma árvore que alguém plantou, vai lá, ceifou e transformou em papel lá na fábrica. Então, tudo isso, tudo que a gente tem é um trabalho social, tudo que a gente faz está envolvido no trabalho de muitas outras pessoas. Então, é natural que todas essas outras pessoas envolvidas no trabalho talvez não cobrem o fato do cara ser milionário, mas cobram o fato de o cara trazer coisas realmente importantes para a sociedade. E o cara ser realmente capaz de fazer muitas coisas que façam com que ele seja visto como merecedor daquela remuneração que ele tem. Porque merecedor, de fato, a gente nunca vai saber, só Deus sabe quem merece o quê, por isso que é Deus e a gente não é. Então, a gente não sabe quem merece ou não merece. Eu acho... colocar negócio de merecer o meritocracia, eu acho absurdo isso aí. Papo de quem se acha dono do mundo. A mim não tem esse negócio de mérito, não. Óbvio que você tem que fazer alguma coisa em prol de alguma coisa, para ter alguma coisa em troca. Fazer alguma coisa para ter alguma coisa em troca. Mas, assim, dizer, Joãozinho mereceu tanto, Zezinho mereceu. Isso é muito absurdo, né? Isso aí é tirado do setor, né, do produtivo, na prática de alguns setores, e botar para a sociedade uma coisa que não casa, né, também. Não é a mesma coisa você ganhar uma comissão em cima daquilo que você produziu. Isso aí é comissionamento. Agora, meritocracia na sociedade como um todo, isso é muito relativo. Não tem como você fazer essa análise, dizer, o Silvio Santos mereceu ser milionário, enquanto o outro cara que vendia caneta mereceu ser pobre. Aliás, o Silvio Santos não era pobre, tá? O Silvio Santos morreu recentemente, aí, uma perda, um luto irreparável para a sociedade brasileira, mas é uma falácia o fato de o Silvio Santos ter sido pobre, realmente. Ele viveu a classe média, e tanto não era pobre, que ele vendia caneta e ele recebeu um convite para trabalhar na rádio, só que ele falou que não queria, não aceitou, porque ele vendendo caneta ganhava mais do que o salário que eles ofereciam na rádio. Então, não era exatamente pobre. Então, uma visão muito preconceituosa sobre o vendedor ambulante. E hoje em dia, muitos deles que trabalham também não são exatamente pobres, tá? A noção de pobre, para mim, não é a que se encaixa na história do Silvio Santos, tá? Não depois do sucesso do SBT, do Baú, tá? Mas mesmo na fase pré-famosa dele, né? Porque ele é de uma comunidade judaica e os judeus em geral, quando vão para as comunidades judaicas em geral, os caras se ajudam, né? Assim como os portugueses, né, no caso. Eu sou o único filho de português que não sou judaico, mas em geral os portugueses também se ajudam, os italianos, toda a comunidade, né? Essas comunidades de grandes países, assim, de povos tradicionais, quando tem uma colônia, um assentamento em outro país, os caras costumam se ajudar bastante, os judeus principalmente, assim como os portugueses. Então, dificilmente essa história de Silvio Santos ser pobre quando era antes do Baú, isso aí nunca me convenceu, não, tá? Mas é isso aí, a questão do Igor 3K, sempre tomando uma parada, foi humilhado, não foi humilhado nada. Mas essa cobrança tem que existir, claro, né? Os clickbaits são normais, somente no YouTube, mas coisa normal da vida aí, lembrando que sem negócio de merecimento, tá? Era isso que eu queria falar? Era isso que eu falei, né? Foi o que eu falei. O que eu queria falar não interessa, o importante foi o que eu falei. O Igor 3K tem que ser cobrado, é inveja, ele é pressionado pela fama, pobre Igor 3K, tá.
Sabia que isso ia acontecer com se tornando famoso. Quem é famoso tem que estar preparado. Tá? O que eu não acho muito legal é a Anitta cobrando a questão das queimadas, né? A Anitta cobrando fiscalização das queimadas. O que a Anitta tem que cobrar a fiscalização das queimadas? Né? Tem que aparecer no jornal todo dia por algum motivo. Né? É isso aí. Você está livre para se inscrever nesse canal ou não. A liberdade é sua. Se você quiser se inscreva. É de graça. Eu me inscreveria. De graça. De graça, tá bom. Aqui tem conteúdo importante até mais do que o Flow. Ih, joguei na fogueira. Tá? Mais conteúdo que o Flow eu tenho. Quero saber não. Muito obrigado.